Olá, criador! Sou Carlos Alexandre aqui do Canário Qualitá. Como sempre, é uma honra ter você aqui acompanhando meu trabalho. E aí, quer aprender um pouco mais sobre os canários vermelhos e vermelhos mosaico? Se a sua resposta é sim, então fique comigo até o final desse vídeo, que nós vamos estudar um pouquinho sobre isso hoje, ok? Eu me lembro que quando eu vi os primeiros canários vermelhos na minha vida, eu fiquei maravilhado. Eu falei, gente, como que pode? Como que o pessoal conseguiu fazer um canário vermelho? Porque pra mim só existiam os amarelos, eu já tinha visto alguns verdes, né? Tinha uns pintados, que na verdade o pessoal ia misturando o amarelo com verde, saía alguns pintados. E eu até cheguei a ver alguns brancos, achava muito bonito também. Mas quando eu vi os vermelhos, eu falei, gente, que tinta que tem que dar para esses bichos para eles poderem ficar tão bonitos assim, né? E até hoje em dia alguns amigos brincam comigo, falam que eu pinto, que eu pego alguns pardais e pinto de vermelho para ficar desse jeito aqui, né? Mas é pura brincadeira. Então é o seguinte, eu fui estudando e descobri que para se chegar aos canários vermelhos, com essa possibilidade de o canário ficar vermelho, foi-se utilizado o tarim da Venezuela, né? Foi feita a hibridação, o cruzamento do tarim da Venezuela com os canários e nós conseguimos hoje chegar a esse canário de coloração vermelha. Alguns criadores iniciantes, eles perguntam assim, olha, que remédio que tem que dar para o canário ficar vermelho? Não é remédio, tá bom, iniciante? O que a gente dá para eles é o carofil ou a cantaxantina, que são alimentos que contêm beta-caroteno. Se você for pensar, por exemplo, no flamingo, na natureza, o flamingo come algumas algas que possuem beta-caroteno, por isso que ele tem aquela cor rosada. O tarim, ele tem lá na base da alimentação dele também alguns alimentos com beta-caroteno que dão a ele essa possibilidade de ficar com a cor vermelha. No caso dos canários, a base da alimentação deles não tem beta-caroteno. Se a gente for pensar, por exemplo, numa cenoura, dificilmente você vai dar cenoura para os seus canários. E a quantidade que eles vão alimentar disso aí não é suficiente para eles ficarem com a cor tão avermelhada. Então, o que a gente oferece para os canários, para eles ficarem com essa coloração, é o carofil ou a cantaxantina. Esses alimentos a gente mistura isso na farinhada deles, que a farinhada é uma ração para eles poderem ficar com esse tom avermelhado. Então eles são canários com fator. O que é isso? Eles têm a possibilidade de ficar vermelhos, ok? Se você não der o carofil ou a cantaxantina na alimentação deles, eles vão ficar meio desbotados, eles vão ficar assim um laranja um pouco mais escuro, tá joia? Para eles ficarem com essa coloração vermelha, então é necessário que se dê o beta-caroteno para eles. No organismo isso vai se transformar em vitamina e isso é extremamente benéfico para a saúde deles, ok? Lembrando que tudo em excesso faz mal, até mesmo a água em excesso faz mal. Então, meu amigo criador, eu tô aqui com um casal de vermelho que tem um macho o intenso e a fêmea é nevada. Poderia ser o inverso, poderia ser um macho nevado ou uma fêmea intensa, ok? Aqui tem um casal de vermelhos mosaico. Primeiro eu quero falar com você sobre estrutura de pena. Como que você vai identificar um canário intenso, nevado e mosaico? Trata-se do mesmo canário, isso aqui é o mesmo canário, não são raças diferentes, é o mesmo canário, porém a categoria é diferente, um é intenso, o outro é nevado e o outro é mosaico. Eu vou pegar aqui o canário intenso para te ensinar como você vai identificar que um canário é intenso. O canário intenso, ele tem a pena dele, ela é vermelha até a extremidade. Então toda a pena dele é vermelha, tá? Já se você pegar uma peninha de um canário intenso, você vai ver que toda ela é intensa. Eles têm o fundo branco, o fundo da peninha é branco, tá vendo? Olha. E quando começa o local onde a pena começa a ser pigmentada, aí ele é vermelho até na ponta. Ok? Já o canário nevado, a categoria nevado, o que acontece com o nevado? Ele tem algumas névoas, ele dá uma sensação de névoa, por quê?
Porque a pena dele, no finalzinho dela, é branquinho. Repara para você ver. Então, ela tem a parte de baixo é branquinha, tá vendo? Depois vem vermelho e lá no finalzinho é branco. Então ele tem uma camadinha de branco em cima de todas as peninhas dele aqui. Não todas, mas a grande maioria delas. Então isso, como a pena ela sobrepõe uma sobre as outras, então dá essa sensação de névoa no exemplar, ok? E essa é a categoria nevado. O acasalamento mais fácil, mais simples de você fazer é o acasalamento entre intenso e nevado. Eu indico quem está começando, começar sempre por esse acasalamento de intenso com nevado. Por quê? Porque aqui, quando você acasalar um canário intenso com um canário nevado, o que vai acontecer? O intenso, ele é dominante em relação ao nevado. Se a gente for voltar lá no canário ancestral, o canário ancestral, ele é nevado. Porém, o intenso, que seria uma mutação do nevado, ele é dominante em relação ao nevado. Porém, se você cruzar intensos com nevados, os filhotes intensos que nascerem, eles vão nascer portadores de nevado. Então, eles serão intensos, portadores de nevado. Por exemplo, esse filhotinho aqui, esse canário aqui já não é filhote mais, né? Esse casal aqui já está lá para reproduzir. Então, esse intenso aqui, esse menorzinho, ele é filho de um casal intenso com nevado. Então, ele é um intenso portador de nevado. A canária, ela é uma canária nevada. Então, ela não porta intenso, tá joia? Ela só é nevado. Nevado é nevado e pronto, acabou. Então, quando você cruza um intenso com um nevado, vai nascer 50% intensos e 50% nevados. Aí você pergunta assim, mas o intenso, ele é dominante em relação ao nevado. Por que vai nascer intensos e nevados e não somente intensos pelo fato dele ser dominante? Porque ele é portador de nevado. Então, o fato dele ser portador vai fazer com que metade dos filhotes nasçam nevados, ok? É possível acasalar intensos com intensos? Sim, é possível. É possível acasalar nevados com nevados? Sim, é possível. Mas quando é que eu vou fazer esse tipo de acasalamento? Vamos falar de estrutura de penas. Nós temos aqui 3 tipos de estrutura de pena diferentes. O canário intenso, ele é o canário que tem a plumagem, a pena dele é menor. O canário nevado, ele tem a plumagem média. Então, se você pegar uma pena de um canário intenso, uma pena de um canário nevado e uma pena de um canário mosaico, você vai perceber que a menor pena é a do intenso. A do meio é a do nevado e a maior vai ser a do mosaico, ok? Então nós temos aqui 3 estruturas de penas distintas. Intenso primeiro, a menorzinha, nevado a do meio, a mediana e o mosaico que é a maior. Então quando é que você vai cruzar o intenso com o intenso? Quando os seus canários estiverem com um tamanho muito elevado, quando você perceber que você está precisando de mais cor, mais tonalidade de vermelho nos seus canários, às vezes você vai precisar melhorar a plumagem dos seus canários, porque a plumagem delas está ficando muito fofa e você vai e ela vai se soltando assim, fica parecendo um Gloucester. Pensa no canário onde os flancos, as laterais do canário assim, começa aquelas penas ficarem aparentes, não fica legal. Você olha para o canário assim e a plumagem dele parece que tá toda atrapalhada, né? Então isso não é legal. Então você pode fazer esses cruzamentos de intenso com intenso, sim. Desses cruzamentos, o problema de se fazer esses cruzamentos de intenso com intenso é que desses cruzamentos você vai tirar também os canários, uma certa quantidade desses canários, eles serão duplo intensos, ou seja, eles serão intensos que não portarão nevado. Então, esses canários que são intensos, que não portarão nevado, o que vai acontecer quando você cruzar um canário desse com um nevado? Vão nascer apenas intensos, apenas filhotes intensos. Por quê? Porque eles são intensos que não portam nevado, ok?
Então isso é interessante você fazer, é possível fazer, porém você tem que saber aonde você está indo, ok? Para não fazer besteira. E nevado com nevado, quando é que eu faço nevado com nevado? De um tempo para cá, agora até que está melhorando, né? A UBJO está cobrando mais isso, então os criadores estão observando mais a categoria nevado, porque antigamente a gente olhava para a mesa de julgamento e a gente via os canários nevados, eles tinham uma névoazinha aqui, outra ali, outra lá, então assim, a gente olhava e falava assim, isso era difícil a gente falar assim, não, é um nevado, isso não é um nevado, né? Era quase um intenso. Os canários estavam vindo ali. Então, os criadores hoje começaram a melhorar a categoria dos nevados, se preocupar mais com a categoria dos nevados. Então, quando é que você vai fazer um acasalamento de nevado com nevado? É exatamente quando você está precisando melhorar a categoria dos seus canários nevados. Então é o seguinte, você está percebendo que os seus canários eles estão perdendo quantidade de névoa. Então você olha para eles, você não consegue identificar se aquilo é um intenso ou um nevado. Então o que você vai fazer? Você pode cruzar dois intensos de plumagem boa, de categoria insuficiente, para ver se você melhora um pouco a categoria dos seus nevados, se você melhora esse nevadismo dos seus nevados. O que é que vai acontecer quando você vai cruzar nevados com nevados? O tamanho da plumagem desses canários, o tamanho da peninha, ele vai aumentar. Então você vai ter canários um pouco maiores, né? Se você continuar fazendo nevado com nevado, nevado com nevado, nevado com nevado, o que vai acontecer? A plumagem dele vai ficar cada vez maior e cada vez mais fraca. Então acontecem muitos problemas de cisto de pena ou quisto de pena, né? Que são aquelas penas encroadas, que a pena ela fica tão frágil, tão fraca, que ela não consegue romper a pele e ela fica ali encroada, né? Como se fosse um pelo encravado no ser humano, acontece aquilo ali, daquelas bolas, né? de pena encroada no canário. Então, o que acontece? Muito cuidado. Dá para fazer? Dá para fazer, mas tenha muito cuidado com esse tipo de acasalamento, ok? Se você ficar fazendo intenso com intenso, se você insistir nesses acasalamentos, você vai ter passos cada vez menores e de penas mais duras. Então, vão começar a aparecer canários faltando pena, por exemplo, na nuca deles começa a faltar penas, as penas começam a ficar meio tortas da asa, do rabo. Isso acontece também. É possível fazer, mas você precisa tomar muito cuidado, porque se você continuar insistindo nisso, aquilo que você fez para melhorar o seu plantel, lá na frente acaba atrapalhando, ok? E os canários que têm a plumagem ainda maior, que são os mosaicos, como é que você vai cruzar, acasalar os mosaicos? Os mosaicos eles são acasalados entre si, um macho mosaico com a fêmea mosaica, ok? Você vai sempre manter esse tipo de acasalamento para você conseguir melhorar o seu plantel, ok? Sempre lembrando, intenso, nevado e mosaico, estrutura de pena. O intenso tem a plumagem mais curta, o nevado tem a plumagem mediana e o mosaico a plumagem maior, tá joia? Então é o seguinte, como que eu vou escolher um casal de mosaicos, por exemplo? Olha, o macho, repare que é o seguinte, o intenso ele é todo vermelho. O nevado ele é vermelho e a pontinha das penas é esbranquiçada, é branquinha. Já o mosaico ele tem as zonas de eleição. Ele tem algumas zonas que são coloridas de vermelho. Então é o seguinte, ele tem ali, ó, o macho, por exemplo, ele tem a máscara vermelha, ele tem o peito vermelho, os ombros e o uropígio, que é essa parte de trás ali, o início da pena do rabo, vamos pensar assim, aquilo ali se chama uropígio, entendeu? Então é o seguinte, essas partes elas precisam ser o mais vermelho possível. Então, quando você for... Esse casal aqui é um casal de vermelho mosaico da linha macho. Então, é o seguinte, reparem que a fêmea é essa de baixo. Reparem que a fêmea também tem máscara. Por que ela tem máscara? Porque esse acasalamento aqui, eu estou pensando em fazer canários machos para concurso. Então, o que acontece? Eu preciso fazer com que a minha fêmea ela tenha um pouco de máscara também. Para quê? Para que aumente um pouco a máscara dos machos, ok?
Essa fêmea aqui, na competição, ela seria desclassificada, ela seria eliminada. Você não consegue competir com esse tipo de fêmea. Mas para montar um plantel de vermelhos mosaico da linha macho, você precisa desse tipo de fêmea, ok? Então o acasalamento seria esse, tudo bem? Se você for pensar em vermelhos mosaico, o que eu preciso num vermelho mosaico? Olhar no vermelho mosaico. Ele tem que ser, primeiro, o mais vermelho possível. E no nevado, o mais vermelho possível. E no intenso, o mais vermelho possível. Algumas pessoas me procuram e falam assim, olha, eu quero um canário que tenha o bico bem bonitinho, que tenha o olho bem arredondado, bem centralizado. Criador, o que mais conta nos canários vermelhos é o lipocromo. É a quantidade de vermelho que eles têm na plumagem, ok? No caso do... Depois você vai começar a pensar nessas outras coisas, mas o que mais manda aqui é o vermelho. Eu vou fazer outros vídeos explicando mais detalhadamente sobre cada uma dessas cores aqui, para que o vídeo aqui não fique muito extenso e que você acabe não ficando meio que... não ficando muito exagerado, tá joia? Mas que eu não gosto de fazer vídeos muito grandes também. Mas, a princípio é isso aqui, tá joia? Depois eu vou, igual eu falei, vou fazer vários outros vídeos. Eu sei que vocês ficam loucos para eu fazer vídeos mostrando os canais vermelhos, os vermelhos mosaicos, mas depois eu vou mostrando outros vídeos para a gente poder continuar conversando sobre essas aves aqui. Vou falar sobre a alimentação deles, vou falar sobre como pigmentar, como colorir eles, tá joia? Não preciso como montar os casais, não preciso se preocupar que com o passar do tempo eu vou fazendo outros vídeos e a gente vai conversando sobre isso. Então eu peço para você o seguinte, se esse vídeo foi interessante para você, se gerou conteúdo interessante para você, não deixa de curtir não, deixa de curtir esse vídeo não, e não deixe de compartilhar com seus amigos, ok? Nos grupos de WhatsApp, no Facebook. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, tá joia? Para você continuar recebendo aqui mais vídeos eu falando aqui das aves. E eu vou ficando por aqui, um forte abraço e fique com Deus. Não deixe de colocar aqui nos comentários o que você está criando aí, quais as cores, o que você acha do vermelho mosaico, o que você acha dos vermelhos, quais são as suas dúvidas, ok? Um forte abraço, fique com Deus.